Capítulo 3, seção 3, parte 2. A gente vai ver agora algumas propriedades da esperança condicional, as propriedades importantes e aplicações em finanças. Então, as propriedades fundamentais. A primeira é a linearidade, que é uma propriedade que a própria esperança também tem, que é a esperança da soma de duas variáveis aleatórias, ou de forma mais geral, de x mais cy, combinação linear, né? X mais uma constante vezes uma outra variável aleatória é igual à soma, a combinação linear das esperanças. Então é m de x mais constante é m de y. Então isso se transforma em soma de duas esperanças. A propriedade de foco é tira fora conhecido. Então se x é uma variável que depende somente de k lançamentos anteriores à esperança condicional, essa é a coisa, ó, k lançamentos antes da esperança condicional. Então o que vai acontecer? Quando você calcular a esperança condicional e o x estiver dentro da esperança condicional, esse x, na verdade, ele já vai ser conhecido depois de m lançamentos, porque ele só depende de k lançamentos. E o k é menor ou igual que m. Então ele é como se fosse uma constante. Ele pode ser tirado para fora, tá vendo? Ele sai daqui de dentro e vai para fora da esperança condicional. Então é m de xy igual a x vezes a m de y. A independência é outra propriedade que, se x depende dos lançamentos k em diante, então dali para frente, ou seja, k é maior que m, de certa forma é o oposto dessa. Essa é menor ou igual, essa é estritamente maior, tá vendo? A gente pode pensar assim. São os dois casos em que você consegue fazer alguma coisa. O x depende de lançamentos estritamente após o m, então a esperança condicional do x no tempo m é igual à média. Porque não adianta nada você saber m lançamentos, porque ele depende de lançamentos depois. Então ele continua tão incerto quanto antes. Então a esperança condicional, tempo m de x, vira a própria esperança mesmo. E finalmente a propriedade da torre, que é se você tiver duas esperanças condicionais sendo aplicadas ao mesmo tempo, na mesma variável aleatória, tá vendo? Tipo, é k de EM ou é m de EK. Então, condicionamento é condicionamento. O que acontece, que a gente diz informalmente, é que ganha o menor índice. No caso aqui, o k é menor que m, então quem vai ganhar é o k. Ou seja, a esperança EK é m, ou é m é k, é igual a EK de x. Então, você simplifica a esperança condicional colocando o índice só. A gente vai deixar para apresentar isso na outra semana, essas provas dessas propriedades todas. Então, alguns exemplos simples. Essa expressão aqui é 3 de E6 de xy, sabendo que x é uma variável que depende somente do lançamento 5 e 8 e y depende somente do terceiro lançamento. Bom, E3 de E6, pela propriedade da torre, vai ganhar o que tem índice menor, que é o 3. Então isso aqui vai ficar igual a E3 de xy. Como é o terceiro lançamento e o y depende somente do terceiro, o y vai poder sair fora da esperança condicional. Então vai ficar y de E3 de x. E o x depende do 5 e 8, que são depois do 3. Então esse E3 vai virar um E. Então você vai ver aí na solução que aparece aí, eu vou obter que é y vezes E de x. É o resultado dessa conta. Aí de forma similar vocês podem tentar fazer esses outros dois exemplos que estão aí no texto. Aqui tem mais alguns exemplos dessas propriedades. Eu vou deixar para vocês olharem. Tem que olhar. E agora a gente vai fazer algumas aplicações no contexto de finanças. Então você tem SN e valor da ação, no modelo que a gente já tinha apresentado, né? E a gente quer calcular N do quociente de SN mais 1 sobre SN. Então o valor da ação amanhã sobre o valor da ação hoje condicionado ao tempo N, perdão. Amanhã em tempo N em relação ao tempo N. Então o que acontece? A gente sabe que o SN mais 1 ou é U de SN ou é D de SN. Então, se a gente olhar para esse quociente aqui, o SN mais 1 sobre SN, ele só tem dois valores possíveis. Ou ele assume valor U ou valor D. Com que probabilidade? P e 1 menos P. Então, o que vai acontecer?
como o Y ele depende somente do lançamento N mais 1, ele não depende de qualquer outro lançamento, porque ele vai valer U ou D em que situação? Se o último lançamento for H, tá vendo aqui, ó, o último lançamento H, ele vai ser o SN. Se o último lançamento for T, ele vai ser DSN. Então esse quociente aqui ele é U se o último lançamento for H ou D se o último lançamento for T. Então a esperança condicional de Y é igual à própria esperança, pela independência, propriedade da esperança condicional. E a esperança de Y é simplesmente fazer a média, né? Ele assume ou U ou D com probabilidade de P1 menos P, então a gente conclui que é isso aqui, a esperança condicional desse quociente. Você tem outras maneiras de fazer isso, por exemplo, através da fórmula explícita, você vai obter isso aqui, mas eu não vou fazer nesse caso mais de uma maneira não. Vou pegar um outro exemplo aqui, que é similar a esse aqui era Sn mais 1 sobre Sn. Esse aqui é Sn mais 2 sobre Sn. Então agora a gente vai apresentar mais de uma solução. Então a mais direta, usando o similar ao que a gente fez, é que esse quociente aqui ele pode assumir 4 valores, porque a gente tem 2 lançamentos a mais aqui, que é o ao quadrado, o D, DU e D ao quadrado, com probabilidades P2, P1 menos P, 1 menos PP e 1 menos P ao quadrado. Então, novamente, por independência, quando você fizer a esperança condicional disso, só depende de 2 lançamentos, dos últimos 2 lançamentos, que é o lançamento N mais 1 e N mais 2, a condicional em relação ao tempo N, então vai ter a propriedade de independência aqui. Isso aqui vai virar uma esperança. E quando você for calcular a esperança de Z, é só fazer a média desses 4 valores. Aí tem uma continha aqui que é um algebrismo, né? Que é P2U2, 2P1 menos PUD, 1 menos P ao quadrado, D ao quadrado. Você pode observar que vai ser o quadrado do anterior, que é PU mais 1 menos PD. Então, E de Z é o quadrado da média anterior. Outra opção que é mais esperta, que mostra isso, é você escrever esse quociente, Sn mais 2 sobre Sn, dessa maneira. Sn mais 2 sobre Sn1 e Sn mais 1 sobre Sn. Então eu multipliquei, tá vendo? Multipliquei e dividi aqui por Sn mais 1, que aí dá a expressão original. Então eu introduzi esse Sn mais 1 em cima, aí introduzi um S mais 1 embaixo. Então com isso eu tenho um Zn mais 1 e um Zn mais 2. Aí, quando a gente for calcular a esperança condicional desse termo, a gente escreve como produto Zn mais 1, Zn mais 2, e ambas as variáveis dependem só de lançamentos posteriores. Então, a esperança condicional disso é igual à esperança, pela independência. Agora, você vê que essas variáveis são independentes, Zn mais 1 e Zn mais 2, porque isso aqui depende do lançamento N mais 1, esse depende do lançamento N mais 2. Então a gente já tinha falado lá atrás que quando, propriedade da esperança mesmo, quando 2 variáveis são independentes, a esperança do produto é o produto das esperanças. Então isso aqui vira esse produto. Aqui é Zn mais 1, não é X não. E a gente já tinha visto no exemplo anterior que cada um deles vai ser igual a PU mais 1 menos PD. Então o produto dá 1 menos P ao quadrado. Então essa é uma demonstração um pouco mais elegante desse mesmo fato. Agora, falando da probabilidade de neutral-risco, a gente tem que se Sn é o valor da ação e N til a esperança condicional com relação à probabilidade de neutral-risco. Esse til aqui é para indicar que a gente está usando P til e Q til. Aí a gente tem que Sn é igual à esperança condicional neutral-risco de Sn mais 1 sobre 1 mais R. A prova disso novamente, o Sn mais 1 é o Dn ou DSN. Então a gente pode usar a propriedade de foco escrevendo da seguinte maneira: N de Sn mais 1 a gente multiplicou e dividiu, está vendo, por Sn aqui, que é o mesmo truque que a gente acabou de aplicar ali em cima. Para quê? Porque aí esse Sn ele pode ir para fora, porque ele não depende, ele depende do enésimo lançamento, aqui a esperança condicional em relação a N, então por ti foco você bota para fora, então fica Sn, esperança disso aqui.
A esperança disso aqui a gente acabou de calcular no exemplo aí em cima. Dá isso aqui, que é P til U mais Q til D. A gente sabe, essa equação aqui todos vocês sabem, que P til U mais Q til D é igual a 1 mais R, então acabou. Então essa é uma demonstração desse fato aqui, que a Sn é igual a N til de Sn mais 1 sobre 1 mais R. Aí no texto tem uma segunda demonstração, que eu vou pular aqui. E tem uma terceira também, na verdade eu faço 3 provas. Isso aqui vale a pena dar uma lida, porque é um treino das propriedades, para ajudar vocês a reforçar as propriedades da esperança condicional, além dos exemplos, né, que eu já coloquei ali antes. O outro teorema, eu coloco aqui que essa fórmula que a gente já tinha, eu coloco a segunda, cadê? Aqui. Sn é igual a isso sobre 1 mais R. Então, você pode escrever dessa maneira. Isso aqui, que a gente acabou de provar. E tem essa fórmula aqui, que é a fórmula do valor da opção no tempo n, em função do Vn mais 1. Se a gente for ver, isso aqui é exatamente a equação que tinha lá antes na nossa nova notação, usando a esperança condicional. Então, Vn é igual a esperança condicional tempo n, com relação à probabilidade de neutral risco do Vn mais 1 sobre 1 mais R. E isso aqui a gente sabe que é uma fórmula que a partir do Vn mais 1 se calcula Vn e vai fazendo uma indução para trás até chegar no V0. Vocês todos já aprenderam a fazer isso. E aí, encerrando aqui essa sessão, o que é importante aqui? Então, o roteiro, para explicar a importância aí desse teorema, tá? Bom, em primeiro lugar, que sabemos os valores assumidos pela ação, tá? Sem saber necessariamente a probabilidade que assume esses valores. No próximo capítulo a gente vai falar sobre essa questão de obter os valores da ação. A gente sabe a taxa de juros, assumindo que é fixo, tá? Ou por algum modelo. E aí tem essa etapa aqui de calibrar o modelo. Calibrar o modelo é determinar as probabilidades de neutral risco. Por quê? Você quer determinar as probabilidades de neutral risco de tal forma que a E til de Sn mais 1 seja igual a Sn vezes 1 mais R. Que as probabilidades de neutral risco são os que dão essa igualdade aqui. É uma maneira indireta de introduzir probabilidade de neutral risco, eu já falei sobre isso. São as únicas probabilidades que fazem com que isso vire uma igualdade. Que a esperança condicional trazida a tempo presente do valor da ação seja exatamente igual ao valor da ação. E isso é calibrar o modelo, calcular essas probabilidades. Uma vez calculada a probabilidade, dada uma opção qualquer, a gente pode precificar o valor da opção através da fórmula apresentada aí no teorema. E essa mesma calibragem que a gente fez aqui na etapa 3 vai servir para calibrar diversas opções. Então é visto assim, você tem que calibrar o modelo, uma vez calibrado o modelo, você pode sair precificando diversos tipos de contrato. Put, call, com vários strikes, ou outros contratos asiáticos mais complicados. Então você tem 2 fases, recalibrar o modelo e precificar a opção. Então essa é a mensagem que eu queria passar aí para vocês.